Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 5. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Eu vou ler. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Esse texto que acabamos de ler enquadra-se num dos eventos mais maravilhosos que aconteceu na Terra no tempo em que o Senhor Jesus estava na Terra, entre os homens. Os estudiosos chamam esse evento de a Transfiguração. O Senhor Jesus estava no monte com alguns dos seus discípulos, nomeadamente o Pedro, o Tiago e o João, e de repente Jesus se transfigurou, ele mudou, ficou assim, parece uma coisa e não habitual, não uma pessoa como nós estamos habituados a ver. Ele estava a brilhar. E além de Jesus, também apareceu Moisés e Elias, que são profetas que marcaram profundamente a vida de Israel. Moisés, porque foi ele que conduziu a libertação do povo de Israel do Egito para a terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. E Elias, porque foi o profeta que resistiu à religião pagã na terra de Israel. Foi ele que defendeu a religião revelada no tempo de Acaz e sua esposa Jezabel. E então, quando eles estavam nesse monte e transfiguraram, ouviram esta voz. E era claramente a voz de Deus que diz que este Jesus deve ser o vosso modelo. É a ele que vocês têm que ouvir. E esta expressão também aparece no dia do batismo. No capítulo 3, versículo 17, um pouco assim só atrás, no mesmo livro de Mateus, se nós voltarmos para o capítulo 3, versículo 17, essa voz também aparece. Capítulo 3, versículo 17, e uma voz dos seus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui o Senhor Jesus estava a ser batizado por João Batista, outro grande profeta que Deus envia para ser o predecessor de Jesus. É a segunda vez que nós ouvimos nos Evangelhos esta voz que vem dos céus, onde Jesus diz onde Deus Pai diz que Jesus é a sua recomendação para a humanidade. Então, o tema da nossa reflexão hoje é: Jesus é a recomendação divina para a humanidade. Deus recomenda que as pessoas vivam como Jesus viveu ou como Jesus recomendou que vivessem. Eu digo que Deus recomenda que nós vivamos como Jesus viveu ou como Jesus recomendou que vivêssemos, porque Jesus não teve todas as experiências da vida que os humanos costumam ter. Mas Jesus fez algumas recomendações sobre como nós devíamos viver estas áreas da vida que ele não viveu. Jesus, por exemplo, não foi comerciante.
Jesus não foi casado. E Jesus não teve filhos. Jesus não foi militar. Jesus não foi político. Então nós não podemos dizer que nós temos uma experiência de vida de Jesus nessas áreas para nos limitarmos. Mas ele deixou recomendações de como é que as pessoas deviam viver estas áreas. Aquele que é militar, como é que ele devia se comportar. Aquele que é casado ou casada, como é que devia se comportar. Agora, há experiências que ele teve, onde nós temos que imitar. Ali onde ele teve uma experiência de vida, nós temos que imitar como ele viveu, como ele fez. E ali onde ele não teve uma experiência prática, porque ele tinha uma outra vocação, a Bíblia diz que cada homem, cada mulher tem uma vocação da parte de Deus. Uns foram chamados para serem apóstolos, outros foram chamados para serem evangelistas, outros foram chamados para serem pastores, outros foram chamados para serem casados e casadas, outros foram chamados para serem solteiros. E cada um tem que viver segundo a sua vocação. E o Senhor Jesus deixou recomendações de como é que cada um devia viver a sua vocação. Se você tem a vocação de ser empresário, Jesus também diz como é que um empresário deve viver, como é que um empresário deve se relacionar com o dinheiro, como é que o empresário deve se relacionar com os seus trabalhadores. Então, a Bíblia tem recomendações para cada área da vida. Há também experiências da vida de Jesus que nós nunca vamos ter. E sobre isso ele é o único. Jesus é o único que foi chamado para ser o Salvador da humanidade. Só o seu sangue é capaz de remir a humanidade dos seus pecados. Mesmo estes grandes homens, como Moisés, Elias, João Batista, nenhum deles foi capacitado para ser o Salvador da humanidade, nem de si mesmo. Mesmo Abraão foi salvo graças ao sangue de Jesus. Isaac foi salvo pelo sangue de Jesus. Jacó foi salvo pelo sangue de Jesus. São os patriarcas de Jesus, mas eles não puderam se salvar a si mesmos, porque só Jesus é que foi chamado para ser o Salvador e o modelo para toda a humanidade. No livro de Gálatas, podemos ir mais lá para frente, no Novo Testamento, no livro, não, Gálatas não, Filipenses, no livro de Filipenses, nós encontramos uma expressão muito interessante. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus se humilhou a si mesmo, né? Ele se esvaziou, ele baixou, ele que é Deus, é filho de Deus, ele baixou, assumiu a forma humana e, tendo assumido a forma humana, ele ainda desceu mais ao ponto de ser morto na cruz como um maldito. Ninguém gostaria de morrer como Jesus morreu. Todas as pessoas querem morrer com idade avançada, bem velho, deitado na cama, com os filhos, netos a seu redor, e ainda dar algumas recomendações. Olha, eu estou já com 90 e tal anos, filho, você aquilo que eu não acabei de fazer, você faz, não sei o que tá. Mas Jesus não, Jesus foi cortado, né? Em plena vida, na juventude, cerca de 33 anos. Está a começar agora a vida, né? E foi tirado do curral como uma ovelha e foi exposto publicamente, foi maltratado, foi pregado na cruz e lhe meteram num sítio assim, tipo aí no Porto Quipiri, né? Todo mundo está a passar e estão a ver, esse aqui não é o que disse que era filho de Deus, agora lhe penduraram aí nos paus. Sim. E então, Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo o joelho, e os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o nome de Jesus ficou acima do nome de Abraão, acima do nome de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias, porque ele também tinha sido humilhado mais do que todos. E nessa função, ele é o único. Nós não podemos imitar Jesus nessa função. Ele é o Cordeiro de Deus para tirar a humanidade do pecado. Essa é uma função que é só dele. Agora, há outras coisas que ele fez para as quais nós somos chamados a imitá-lo. Ele fez o bem, ele curou pessoas, ele deu de comer pessoas, ele evangelizou as pessoas, ele pregou o evangelho. Nisto, nós somos chamados a imitar, porque nós podemos fazer essas coisas. Uma das coisas que o Senhor Jesus fez, que nos custa muito, nós os humanos, né, é praticar o amor. Porque o ser humano, por natureza, é egoísta. O ser humano, por natureza, ele quer as coisas para si. Eu posso ter 1000 pombas, mas ainda sou capaz de desejar mais as pombas do vizinho, né? Você já tem 1000, mas ainda quer mais. Epa, me dá, esse tipo de pomba eu não tenho, me dá lá só uma pomba, né? Essa é a nossa natureza humana. Yeah. Estamos sempre a cobiçar o que nós não temos, a cobiçar o que está com o outro. Epa, então, pastor Antônio tem aqui um terreno bem grande, me dá lá um pedaço. Não é? Estamos sempre a desejar as coisas dos outros. Mas Jesus fez o contrário. Jesus é aquele que tirava dele para dar aos outros. Nós estamos sempre à espera de tirar alguma coisa do outro. Até invertemos as coisas. Nós chamamos a bênção receber. Quando você recebe, então fui abençoado. Mas para Deus, ao contrário, ser abençoado é dar e não receber. E aqui nós temos uma grande dificuldade como seres humanos de praticar o amor, de cuidar dos outros, de curar os outros, de alimentar os outros, de vestir os outros. Queremos receber. E nós somos chamados a imitar Jesus nessas áreas da vida. E ali onde Jesus não teve a experiência, então nós temos que ouvir. Porque a palavra que nós lemos diz que a ele ouvir. O que Jesus tem a falar, a dizer para aqueles que são casados? O que Jesus tem? O que Jesus tem a dizer para os fazendeiros? Jesus não foi fazendeiro, não teve fazenda, não é? Mas ele tem uma palavra a dizer para aqueles que têm fazendas, para aqueles que têm trabalhadores. Então nós temos que ouvir o que Jesus tem para nos dizer nessas experiências da vida que ele não teve e temos que imitá-lo naquelas experiências da vida que ele teve. Jesus era uma pessoa de oração. Jesus é uma pessoa que jejuava. Jesus é uma pessoa que tinha uma relação muito íntima com Deus Pai. Tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Nisto, nós temos que imitar a palavra de Deus. Amém.